Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Vamos agora para Apocalipse, é o último livro. Aqui nós vamos estudá-lo de uma forma um pouco diferente do que viemos até agora. Apocalipse é muito longo, tem muitos detalhes, e nós não vamos ter como na quarta fase passar verso a verso de Apocalipse. Não vai ter como. A gente pode marcar uma outra época para fazer só isso, só Apocalipse. Que a gente precisaria uns 3 meses para passar versículo a versículo, vendo todas as comparações, todas as teorias, as vertentes sobre Apocalipse. Mas hoje, entre hoje e até dia 19, nós vamos passar nos pontos principais, nos principais tópicos do livro de Apocalipse. Talvez alguns vão ficar frustrados porque nós não vamos entrar nas polêmicas do Apocalipse. Mas eu quero que vocês olhem para o Apocalipse e tenham uma visão geral e olhem para ele, em vez de olhar com medo, olhem com amor, para ver quanta coisa boa tem ali dentro. Tá? Então, vamos começar o livro de Apocalipse. Eu vou começar dizendo, mas eu não vou entrar em detalhes, nas principais linhas de interpretações que tem sobre o livro de Apocalipse. Uma delas é a seguinte: tudo já aconteceu. João escreveu falando, se referindo ao Império Romano, às coisas do passado, e tudo já aconteceu. Já existem outros que vão lá dizer, não, tudo isso vai acontecer ainda. Vai ter aqueles que vão dizer, não, isso daqui é um resumo, um panorama da história da igreja, desde a época de Jesus Cristo até os nossos dias. E vai ter aqueles que vão dizer o seguinte, não, aqui é para a gente tirar lições espirituais para a nossa vida, tudo é espiritual, tudo é figurado, nada é literal. Eu não vou entrar nas descrições disso, porque nem qual linha que eu vou seguir, mas eu quero passar nas lições importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida e para a nossa fé. A data em que foi escrito, entre 95 a 97, a mais aceita é 95 depois de Cristo. Quando João estava preso na ilha de Patmos, por causa de pregar o Evangelho, então o imperador Domiciano, ele pegou e colocou o João lá para quê? Para tentar dar o cala-boca de João. Então isola ele lá numa ilha para ele parar de pregar. E nesse tempo, então, ele escreve o último livro do Novo Testamento e da Bíblia. O autor é João. Isso a gente pode ver, vamos ler já. Capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1, verso 1 e depois o 9. Vamos ler o 1 primeiro. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João. Então, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. É Jesus mostrando para nós o que vai acontecer. E aí ele cita, no caso, o autor humano, que é João, o autor divino, Jesus Cristo, e o objetivo é o quê? Trazer para nós um recado do que vai acontecer. Explicar isso para nós. Ele estava preso na ilha de Patmos, no verso 9 fala isso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, a ilha de Patmos, ela fica a 60 quilômetros de Mileto, a sudoeste de Mileto. Era uma região externa, uma região vulcânica, e jogavam os prisioneiros lá, os criminosos lá, para o quê? Para trabalhar nas minas ali. E João estava jogado lá, por quê? Ele cometeu algum crime? Não, porque ele falava da palavra de Deus, e aí para tentarem calar João, jogaram ele num lugar isolado. Só um mapa aqui para vocês terem uma ideia. Ali é uma foto da ilha de Patmos hoje, né? E aqui é a localização dela. Basicamente entre Grécia e Turquia, mas é na Grécia. O destinatário, verso 4 fala. Capítulo 1, verso 4 fala para a gente. Vamos ler lá. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. Tá. Então, João está escrevendo, amando de Jesus Cristo, para 7 igrejas da Ásia. Nós vamos depois ver no mapa, todas ficavam na região da Turquia.
que naquela época era chamada de Ásia Menor, aquela região. Tá? Versículo 11 também fala isso, o nome dessas cidades. Dizendo: eu sou a Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve em um livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, aqui está o nome dessas cidades, das 7 cidades, para onde foram escritas essas cartas. O que era a igreja? Grupo de pessoas que creram em Jesus Cristo, se reuniam para ouvir a palavra, se reuniam para louvar a Deus, e Cristo tinha um recado para cada uma dessas igrejas, cada uma das pessoas que estavam se reunindo nessas cidades. O propósito é revelar as coisas que vão acontecer, as coisas do porvir. O tema básico é a revelação de Jesus Cristo, é o recado dele, e o livro da vitória do Cordeiro. Por que isso? O personagem central do livro é o Cordeiro. É interessante que no capítulo 1 aparece o nome de Jesus Cristo. Dali para frente começa a falar o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro, vai até o final falando do Cordeiro. Por quê? Nós olhamos a revelação de Deus desde o começo, quando a gente começou a estudar a Bíblia. Deus prometeu que viria um Salvador para resolver o problema do pecado, certo? Precisava o inocente levar o castigo no lugar do pecador. Quando Jesus veio ao mundo, em João 1,29, João Batista, ao ver Jesus, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse livro, ele é o final da revelação de Deus. É o livro da vitória do Cordeiro. O Cordeiro que veio e morreu no nosso lugar ali nos Evangelhos, agora ele volta vitorioso para governar sobre o mundo, para reinar. É o livro da vitória do Cordeiro. Verso-chave, a gente já leu o verso 1, que é a revelação de Jesus Cristo. E o verso 19, a gente vai ler o 19 depois, tá? Não vamos ler agora, eu vou ler depois. Então vamos passar por alguns versos nesse primeiro período, nós vamos passar por alguns versos dentro do capítulo 1. Verso 3. Abençoado é aquele que lê e aqueles que ouvem a palavra desta profecia e guardam essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então ele começa dizendo: abençoado, bem-aventurado, muito feliz é aquele que ouve e guarda as palavras dessa profecia. Lê, ouve, entende, sabe, pesquisa e guarda no seu coração, porque isso faz diferença na sua vida. A palavra toda é rica, a palavra toda faz a diferença nas nossas vidas, e o último livro não seria diferente. E ele fala: você quer ser feliz de verdade? Você quer ser abençoado de verdade? Conheça essa palavra e guarde no seu coração. Inclusive Apocalipse, versículo 5. E de Jesus Cristo, que é o fiel testemunho, e é o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, a ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Então, o livro de Apocalipse é o recado de Jesus Cristo para a sua igreja. Quem é esse Jesus? Então ele começa a dar as características. Ele é a fiel testemunha. O que ele fala é verdade. Ele é o primogênito dos mortos, quer dizer, ele morreu e ressuscitou. E por causa que ele ressuscitou, a nossa fé não é vã, como nós estudamos em 1 Coríntios capítulo 15. Ele está vivo, nós temos certeza da vida eterna. Em João 11, versos 25 e 26, quando Jesus encontra Maria chorando pela morte do seu irmão Lázaro, ele vira para ela e diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele termina com uma pergunta: você crê nisso? E a mesma pergunta que ele faz para Maria naquela hora eu faço para você hoje. Você realmente crê nisso? Que Jesus Cristo é o nosso Salvador, morreu por nós, pagou os nossos pecados e Ele está vivo diante de Deus. A nossa fé está firmada nele. Ele é a ressurreição e a vida. E aí, ele fala que Ele é o soberano dos reis da terra. Ele está acima de tudo e de todos. Ele tem direito sobre tudo e todos.
Por duas razões. Uma por direito de criação. Ele fez todas as coisas. Logo ele tem autoridade sobre tudo. E a segunda é por direito de redenção. Ele morreu na cruz. E com o seu sangue comprou para Deus a nossa vida. Então somos dele por duas razões. Uma por direito de criação. Outra por direito de redenção. Ele é o soberano dos reis da terra, o primogênito dos mortos, e especialmente é aquele que nos ama. Quer uma prova do amor dele? Ele morreu pelos nossos pecados. Ele lá na cruz pagou a nossa dívida. Então, esse recado ele começa dando toda a base da nossa fé. Está falando o seguinte: você que quer entender o livro de Apocalipse, primeiro você tem que conhecer Jesus, senão você não vai entender. Primeiro você tem que entender que o que ele fala é verdade, o que está escrito sobre ele é a mais absoluta verdade, e a nossa fé tem que estar firmada nele. Você tem que crer que ele é o seu Salvador, que ele morreu na cruz, que ele pagou os nossos pecados, e que ele está vivo diante de Deus. E aqui já começa mostrando que, nós vamos ler daqui a pouco, ele vivo diante de Deus, vivo lá no céu, o soberano do universo. E aí ele pega no verso 6, e ele fala: a ele toda a glória. Nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Então, ele é o nosso Salvador, ele é o soberano do universo, e ele nos coloca numa posição de autoridade, nos fez reis e sacerdotes. Ele nos dá uma posição digna diante dele, pelo seu sacrifício no nosso lugar. Não porque nós merecemos, porque toda honra e toda glória é para ele. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos o castigo eterno, mas ele nos amou e deu a vida por nós. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Ele vai voltar, e nesse momento dessa segunda vinda, quando ele volta, diz que todo olho o verá. E alguns vão lamentar. Por que vão lamentar? Porque não creram. Eu ouvi, eu sabia, mas eu não creio. Eu achei que era bobagem. Eu queria fazer do meu jeito. Eu queria acreditar que eu poderia merecer o céu. E aí vai se lamentar, porque não colocou a fé em Jesus Cristo. Veja que ele virá. E nós temos a escolha de colocar fé nele hoje, ou se lamentar amanhã, porque não colocamos a fé nele hoje. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que o há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o Ômega é a última letra, ele é o começo, ele é o fim. E aí ele fala: ele era, ele é e ele há de vir. Ele é eterno. Lá no começo da criação ele estava lá. João capítulo 1 verso 1 disse assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada do que foi feito seria feito sem ele, verso 2. Verso 14, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do Pai. Então, esse Jesus Cristo é o começo, é o fim, é o que era, é o que há de vir, é o Todo-Poderoso. Versículos 13 a 16, eu vou explicar um pouco. Antes de ler, geralmente eu explico depois de ler, mas por que eu quero explicar isso? Porque aqui tem uma regra básica para a gente entender Apocalipse. Existem muitas palavras que nos ajudam a saber o que é literal e o que é figurado. Até agora ele falou: ele é o Todo-Poderoso, ele é a ressurreição dos mortos, ele é o soberano dos reis da terra, tudo é literal. Mas agora vai entrar com palavras assim: semelhante a, como, ou seja, são comparações. Então, quando você lê Apocalipse, fique atento a essas palavras que denotam o quê? Que esclarecem que aquilo é uma comparação. Então, do 13 ao 16 vai falar isso, a gente vai ler o 13 primeiro. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito.
Alguém semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem era uma referência a Jesus Cristo. Ele, o Deus do universo, vem, se encarna, se torna a semelhança dos homens para tomar o nosso lugar e morrer no nosso lugar ali na cruz, sendo o nosso substituto, o nosso Salvador. O justo, o Salvador Santo, morrendo no nosso lugar, que somos injustos. A gente viu em 1 Pedro 3,18 que fala assim: o justo pelos injustos para nos conduzir até Deus. Então ele vem, ele é semelhante ao Filho do Homem. O João está olhando, eu acho que eu estou vendo Jesus. É igual a ele, só que ele está com roupa de rei. Versículo 14 e 15. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Aí a gente fala assim, tá vendo aqui? Como que bronze polido, como que som de muitas águas, estão vendo? Ele está comparando. É como se ele estivesse dizendo para a gente o seguinte: gente, eu estou vendo, olhando para o céu, e eu estou vendo uma visão maravilhosa. Eu estou vendo alguém, e eu acho que é Jesus, e ele está com vestes reais. E eu quero tentar descrever, porque é uma glória que eu estou vendo, é algo esplêndido que eu estou vendo, e eu vou tentar colocar isso em palavras para vocês. Então não é que ele estava com o olho de fogo jogando fogo em cima, mas ele estava com os olhos brilhavam como fogo, vamos dizer assim. E aí ele faz uma série de comparações para tentar explicar um pouquinho da glória de Jesus Cristo no céu, ele que está sentado à direita de Deus. Nós estudamos em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até 8, ele fala que Jesus se esvaziou. Fala que a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem, e foi obediente até a morte de cruz. Para quê? Para nos salvar. Mas ele não continuou morto, ele ressuscitou. Jesus Cristo está agora sentado à direita de Deus na sua glória. Ele se esvaziou da sua glória para vir ao mundo nos salvar, mas agora ele está lá de novo na sua glória. Então João tenta descrever um pouquinho da glória dele. E por isso que sempre nesses versos aparece o quê? Como semelhante, parecido. Versículo 16. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em sua força. Então, ele tinha na mão 7 estrelas. Aqui, guarde só isso daqui um pouquinho, que no final desse período eu já explico para vocês o que são as 7 estrelas. Tá bom? Vocês vão entender porque eu vou pedir para vocês esperarem. E aí de novo aparece como que. Então olha só agora versos 17 e 18. E quando o vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e que estava morto. E eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Então, ao ver aquela visão maravilhosa, ele tentando descrever, ele cai aos pés prostrado, e o Senhor fala: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo para sempre. Eu sou aquele que morreu por você, João. E vamos colocar nosso nome ali. É como se ele estivesse dizendo para a gente: eu sou aquele que morri por você. E você coloca o teu nome ali. Lucas, Neto, William, Dalberto, Márcia, eu sou aquele que morreu por você. E estou vivo para sempre. E eu te ofereço a vida eterna. E eu posso dar a vida eterna, porque eu estou vivo para sempre. Está vendo como o começo do livro não é tão difícil? Quando a gente tem as bases certas, quando a gente vem e vai olhando como que cada parte se encaixa com tudo isso que a gente tem estudado esse tempo todo. Verso 19. E esse é um verso-chave para a gente entender o livro. Escreve as coisas que tu tens visto, as que são e as que hão de acontecer. Então, escreve o quê? São as 3 divisões do livro. As coisas que você viu, que é o capítulo 1. Ele viu Jesus Cristo lá no céu. Ele viu a glória de Jesus Cristo.
Jesus chegou e falou: só aquele que morreu por você, e eu estou vivo para sempre. Ele, quando viu, ele já falou: quem me falou isso é aquele que me ama, é aquele que morreu por mim, é aquele que pagou os meus pecados, é aquele que é o soberano dos reis da terra, é aquele que vive para sempre. Depois era para colocar as coisas que são, e aí a gente vai estudar o capítulo 2 e 3 depois do intervalo. E nas próximas 2 semanas a gente estuda o resto, que é as coisas que depois dessas hão de acontecer. Isso daqui já ajuda a gente a olhar para o livro e entender as coisas que eram realmente Jesus Cristo. Ele sempre existiu. Aí, as coisas que existiam, as igrejas da Ásia, capítulos 2 e 3, o futuro vem depois do capítulo 4. Tem uma figura para ajudar a gente a ilustrar. É como se fosse uma locomotiva. E as coisas que viu, que era Jesus no céu, capítulo 1, é o que puxa toda essa locomotiva. As igrejas não existiriam se não fosse Jesus Cristo ter amado, morrido e dado a sua vida por nós e comprado para Ele as pessoas de toda língua, tribo, povo e nação. Pessoas de Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Pérgamo, pessoas do Brasil, da China, dos Estados Unidos, pessoas de todo mundo. A igreja existe por causa dele. O futuro existe e é certo para nós por causa dele. A certeza da vida eterna, a esperança, a viva esperança que a gente já estudou lá em João, é por causa dele. Desculpa, em João, não, em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Por causa dele é que temos o futuro. Por causa dele o futuro nos é abençoador. Por causa dele nós podemos nos reunir como igreja, louvar a Deus e amar o Senhor. Por causa dele nós somos salvos, temos a vida eterna. Então, as coisas que João viu, que é Jesus no céu exaltado, é o que puxa tudo isso. Por causa dele. Aí tinha as igrejas da Ásia e tem a questão do futuro depois. Verso 20. O ministério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Lembra que no 16 apareceu sobre o candelabro e as estrelas? Aí a gente pergunta, o que se refere a isso? Então, se a gente fosse estudar Apocalipse verso a verso, a gente ia ficar umas 2 aulas só estudando hermenêutica profética. Como entender os textos proféticos. Mas a regra áurea para se entender qualquer coisa da Bíblia, a regra básica da hermenêutica é o seguinte: a Bíblia explica a si mesma. No verso 16 apareceu 7 estrelas, falou de 7 candeeiros ali no começo. Agora o verso 20 explicou. Os 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas. E as 7 estrelas são os mensageiros. Anjo, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, você leu lá, não entendeu bem, mas lá na frente já tem explicação que te ajuda a entender o que se referia lá no versículo 16. Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos assim.